Fim do mundo. 5 vezes que a Terra quase acabou. A humanidade sempre está se questionando como será o final dos tempos, seja através da religião ou na ciência. Faz profecias, estuda mitos e acredita em falsários, que pregam a destruição do planeta sem total constrangimento. Se dependessem deles, o mundo teria já acabado várias vezes. Mas do ponto de vista científico, o apocalipse ainda vai demorar. Mas já esteve próximo de ocorrer, mais de uma vez ao longo desses 4,56 bilhões de anos que nosso planeta tem. A ciência aponta que 99% das espécies de alguma forma foram dizimadas durante diferentes períodos geológicos. No vídeo de hoje vamos mostrar 5 momentos onde a vida na Terra quase acabou. Extinção no período Ordoviciano-Siluriano. Ocorreu entre 440 e 450 milhões de anos atrás. A vida continuava restrita aos oceanos. Entretanto, foi um período de extensiva diversificação e expansão de espécies de organismos, incluindo cefalópodes como lulas e polvos, corais e gastrópodes, lesmas, por exemplo, além de outros animais com nomes bem mais estranhos, como briozoários, crinoides, graptólitos, hoje extintos, e bivalvios, ou bivalves, como ostras e mexilhões, que formavam comunidades complexas. A causa foi uma mudança climática severa que alterou a temperatura do mar, causando a morte da maior parte das vidas no oceano. Houve também a glaciação, um período de frio intenso do supercontinente Gondwana, que acabou diminuindo drasticamente o nível de água dos mares, causando perda de habitat para muitas espécies e destruindo a cadeia alimentar de outras. Algumas teorias alternativas sugerem que metal tóxico pode ter se dissolvido nas águas do oceano durante um período de esgotamento do oxigênio, o que acabou exterminando a vida marinha na época. A extinção ocorreu no final do período, e é considerada a segunda mais devastadora a afetar comunidades marinhas na história da Terra. Estima-se que 85% das espécies, mais de 100 famílias de invertebrados, teriam desaparecido. Extinção no período Devoniano. O mundo sufoca. Ocorreu há 365 milhões de anos e foi responsável pela extinção de 75% das espécies existentes na Terra. O período Devoniano viu a ascensão e a queda de muitos animais marinhos, mas também foi quando a vida começou a se desenvolver na Terra. Plantas, como árvores e flores, entre os vertebrados, havia uma grande diversificação de tubarões, placodermos, peixes hoje extintos, e peixes ósseos, que possuem esqueleto formado por ossos. Os mares eram dominados por organismos construtores de recifes. No ambiente terrestre, a vida se espalhava com o surgimento dos anfíbios, dos insetos e das primeiras florestas. Provavelmente as árvores causaram uma segunda extinção em massa, conforme desenvolveram raízes, transformando pedras e entulho em solo. O solo rico em nutrientes desagou nos oceanos, fazendo algas nascerem em enorme escala. Isso causou zonas mortas gigantes e áreas onde as algas retiram o oxigênio da água e sufocam a vida marinha. A teoria não é consenso, e alguns cientistas acreditam que erupções vulcânicas foram responsáveis pela diminuição dos níveis de oxigênio no oceano. Extinção no período Permiano, há 250 milhões de anos atrás. Com a formação da Pangeia, o supercontinente único no período Permiano, a área continental superou, pela primeira vez na história geológica, a área oceânica. O resultado desta nova configuração global foi o desenvolvimento e a diversificação das faunas de vertebrados terrestres, concomitantemente com a diminuição das comunidades marinhas. A fauna terrestre incluía insetos, anfíbios e répteis que evoluíram durante o Carbonífero, bem como o grupo dominante de vertebrados terrestres, os sinápsidos, grupo que serviu de transição entre os répteis e os mamíferos. A flora terrestre era predominantemente composta por gimnospermas, plantas como os pinheiros, em que a semente não fica no fruto. E a vida nos mares incluía braquiópodes, que vivem em conchas, assim como os bivalves, peixes ósseos e tubarões. Corais e trilobitas, hoje extintos, ainda existiam, mas eram bem mais raros. O fim do período Permiano ficou marcado pela maior extinção em massa que o planeta já viu. Conhecida como a Grande Agonia, a extinção Permo-Triássica matou cerca de
95% das espécies do mar e 70% das espécies terrestres. Um dos principais fatores que levou à extinção foi uma gigantesca inundação de basalto, na região da Sibéria. Por volta de 252 milhões de anos atrás, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados ficaram cobertos de lava. Para completar, as erupções liberaram muito dióxido de carbono na atmosfera. Somado ao metano liberado do oceano, isso levou a um efeito estufa que aumentou a temperatura média do planeta em 5 graus Celsius. Os mais afetados em terra foram os grandes herbívoros. Apenas menos de 1/3 de anfíbios, saurópsidas e terápsidas sobreviveram. A extinção foi tão massificada, que inclusive insetos foram dizimados. Essa foi a única extinção em massa que atingiu insetos na história. O planeta precisou de cerca de 30 milhões de anos para recuperar seus ecossistemas. Ou seja, o planeta só estava voltando a se estabilizar com o início do período Triássico e a Era Mesozoica. Extinção no período Triássico-Jurássico, 200 milhões de anos atrás. O Triássico começou com a extinção do Permiano, que deixou a biosfera da Terra pobre. Levaria muito tempo para a vida recuperar sua diversidade anterior, cerca de 10 milhões de anos. Terapsídeos e arcossauros eram os principais vertebrados terrestres durante este tempo. Um subgrupo especializado de arcossauros, os dinossauros, apareceram pela primeira vez no Triássico, mas não se tornou dominante até o Jurássico. Os primeiros verdadeiros mamíferos também evoluíram durante este período, bem como os primeiros vertebrados voadores, os pterossauros. O vasto supercontinente Pangeia existiu até o Triássico. Após começou gradualmente a fissura que separaria as duas massas de terra, a Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. O clima global durante o Triássico era mais quente e seco, com desertos abrangendo grande parte do interior de Pangeia. No entanto, o clima mudou e se tornou mais úmido com a separação de Pangeia. O final do período foi marcado por outra grande extinção em massa, acabando com muitos grupos e permitindo que os dinossauros assumissem o domínio no Jurássico. Ocorrida há cerca de 200 milhões de anos, dizimou 80% das espécies. Embora não esteja claro por qual razão a quarta extinção ocorreu, os cientistas acreditam que uma atividade vulcânica massiva aconteceu onde hoje está o Oceano Atlântico, causando o mesmo problema do período Permiano. Dióxido de carbono engatilhando mudanças climáticas. Diversos impactos de asteroides e meteoros teriam ocorrido no período. O registro mais famoso é a cratera Manacouga, de 214 milhões de anos, localizada em Quebec, no Canadá. Além disso, o planeta passou por um resfriamento global, do qual os cientistas não descobriram relação com os impactos de asteroides e meteoros. A extinção em massa ocorrida, contudo, não teria sido causada por um único evento catastrófico, mas por uma série deles ao longo de 15 milhões de anos. Extinção no período Cretáceo-Paleogeno, 66 milhões de anos atrás. Durante esse período, existiu uma grande biodiversidade em todos os grupos. Ao final do Cretáceo, as plantas já tinham evoluído para várias formas modernas. A diversificação das angiospermas estimulou a evolução dos insetos, e mais grupos modernos apareceram, como as formigas e as borboletas. Os anfíbios foram representados por rãs e salamandras. Os micro-organismos plantônicos e invertebrados marinhos desenvolveram novos grupos, como os equinodermos, gastrópodes e corais. Os dinossauros alcançaram o seu ápice, sendo difícil contar onde os dinossauros terminavam e os pássaros começavam. Apareceram ainda muitos mamíferos novos, incluindo placentários, marsupiais e monotremados, mamíferos que põem ovos, como o ornitorrinco. Mas essa era foi marcada por uma extinção ocorrida há 66 milhões de anos atrás, dizimou 75% das espécies. Todos os dinossauros não aviários foram mortos. Diferente dos anteriores, esse evento foi causado por um agente externo. Um asteroide, com mais de 13 quilômetros de largura, mergulhou na Terra a 72 mil quilômetros por hora. Ele fez uma cratera de 180 quilômetros de largura e 19 quilômetros de profundidade. O lugar onde aconteceu o episódio hoje é a Península do Yucatán, no México. O impacto queimou a Terra ao redor, em um raio de 1,45 mil quilômetros, e fez as temperaturas globais despencarem.
Espécies que podiam voar, cavar ou mergulhar fundo nos oceanos sobreviveram. Hoje, temos pássaros para contar a história. Acredita-se que aproximadamente 10.000 espécies descendem de sobreviventes do impacto.